Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Eu sei que tenho pouco tempo aqui, tenho 2 minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então, meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega! Já deu! Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, porque eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui embora, eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Parabéns, Nicolas. Eu queria convocar agora, direto exatamente do Espírito Santo, o nosso capitão Assunção. Assunção ele não pode se pronunciar, né? O seu advogado não orientou ele não fazer fala. O discurso proferido pelo deputado Nicolas Ferreira na tribuna da Câmara dos Deputados representa um momento significativo de contestação política e posicionamento enfático diante do Supremo Tribunal Federal, STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. A intervenção do parlamentar é marcada por forte carga emocional, linguagem direta e apelo ao sentimento de indignação popular. A crítica aqui parte de uma visão favorável ao conteúdo e ao papel que esse tipo de manifestação pode ter no fortalecimento do debate democrático.
Desde o início, o deputado estabelece com clareza seu alvo, o ministro Alexandre de Moraes, a quem atribui responsabilidade direta por ações que, segundo ele, ferem direitos fundamentais e promovem perseguição política. Nicolas se apresenta como voz de uma juventude inconformada e de um eleitorado que vê nas recentes ações do STF um desrespeito às liberdades individuais e ao devido processo legal. Sua fala ganha força ao denunciar o suposto tratamento desigual entre manifestantes de diferentes espectros ideológicos, questionando por que manifestantes de direita estariam presos ou monitorados, enquanto grupos de esquerda, segundo ele, estariam livres e até protegidos. Um dos momentos mais marcantes é quando menciona o caso de Clesão, utilizado como símbolo de uma suposta injustiça institucionalizada. Ao lembrar a morte do detento e comparar com a mobilização em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco, o deputado cria uma dicotomia entre o esquecido e o celebrado, destacando o silêncio da mídia, da classe política e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Outro ponto de destaque é a crítica à censura e ao medo generalizado de se pronunciar contra figuras do judiciário. Nicolas compara Alexandre de Moraes a personagens autoritários e afirma que sua tirania não irá prevalecer, citando quedas históricas de impérios como o romano e o otomano. A retórica inflamada serve para mobilizar os que se sentem oprimidos e desacreditados do sistema político. Além disso, o deputado não se exime de apontar o dedo para dentro da própria estrutura política. Denuncia o silêncio de parlamentares e acusa o presidente do Congresso de oportunismo, ao insinuar que sua aposentadoria seria uma manobra para se lançar governador futuramente. O mérito da fala de Nicolas está em sua capacidade de vocalizar o sentimento de indignação de uma parcela da sociedade e em trazer à tona a importância da pluralidade de vozes no parlamento, inclusive aquelas que questionam o judiciário. A crítica, embora dura, está dentro do campo do debate político, que é um lembrete do papel do legislativo em fiscalizar todos os poderes da República, inclusive o STF.